Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que coisa boa. Olha, o meu convidado de hoje, que fazia muito tempo que eu não tinha a honra e o prazer de entrevistá-lo, ele tem uma história comigo. Ah, tem. Existia um jornal aqui chamado O Jornal. Eu cheguei de Maceió e um dos diretores do O Jornal era Luiz Carlos Barreto, meu queridíssimo amigo de 40 anos atrás. Aí eu cheguei de Maceió, eu cheguei em Maceió, vindo da Paraíba, e eu disse, eu quero escrever no jornal, eu quero fazer a coluna, mais ou menos a coluna que eu fazia lá na Paraíba, eu quero fazer aqui. Aí o Luiz Carlos disse assim, ó, vou apresentar você ao Plínio Lins, que é o editor do O Jornal, e ele vai decidir. Aí eu fui conversar com o Plínio, ele já me conhecia, já estava fazendo um pouquinho de programa de televisão e tal, mas, de qualquer maneira, ele tinha responsabilidade em me colocar no O Jornal com uma coluna. Aí eu cheguei, conversei com ele, ele disse, você tem um material para me mostrar do que você escrevia na Paraíba? Eu digo, tenho. Aí eu levei um material para ele e tal. 2 dias depois ele me ligou e disse, olha, quando é que você pode começar a escrever? E eu comecei os abraços impressos. Os abraços impressos. E eu comecei a escrever o Ouvidor Geral, né? Que até hoje existe. Exatamente. Até hoje existe no sucessor de O Jornal, que foi a primeira edição. Então já escrevo lá há uns 15 anos, talvez, ou mais. Provavelmente é isso. Não é, Plínio? O O Jornal foi fundado em 1994. Eu cheguei aqui em 97. É por aí. 97. Não é? Em 97 o jornal estava no auge. Exatamente, No auge. exatamente. Foi quando a gente começou a escrever no O Jornal. Foi quando teve aquelas revoltas populares do Suruagi. Isso, não, eu cheguei um mês depois da saída do Suruagi. Dia 28 de agosto eu cheguei, de 97. Foi exatamente, foi 17 de julho que ele saiu. Exatamente. Então o Plínio Lins faz parte da minha história. É um prazer sempre enorme receber você, Plínio. E também temos um parentesco, quer dizer, um parentesco que é o seguinte, a conversa de botequim é prima irmã. É prima irmã do bate-papo. Agora é a prima mais velha, né? É verdade. Não sei. Ela começou em 1990. Eu comecei aqui, em 92, né? Em João Pessoa. Ela começou aqui em 1990. Muito bom. Lá no saudoso bar Casablanca, um bar que você não pegou. Quando você chegou aqui já não existia mais. Ele acabou em 96. Ela começou o bar foi inaugurado por... Você imagina, Geraldo, um bar que foi... Era um bar ali na Ponta Verde, com 6 sócios, tudo pinguço. Nossa Senhora, não dava lucro. Não dava lucro. Não dava, mas resistiu. Era o bar das esquerdas aqui em Alagoas. E um lugar muito gostoso, uma amendoeira imensa assim, dando sombra até o outro lado da rua, né? Era e outra coisa, o clima, o jeitão do bar, sabe? Era muito simpático aquele negócio. Isso é muito bom. E lá é que começou a conversa de botequim. Você sabe quem foi o meu primeiro entrevistado? Eu me recordo. Não, gostaria de saber. Cristóvão Buarque. Grande Cristóvão Buarque. Foi Cristóvão mesmo? Buarque, foi. Que coisa maravilhosa. Ele, na época, fazia parte, o Lula tinha perdido a eleição, né? Então, ele fazia parte de uma espécie de ministério paralelo do PT. Ou seja,
cada ministério, cada setor tinha uma pessoa do PT que fazia oposição. Na Inglaterra existe esse tipo de coisa que se chamam shadow cabinet. É verdade. Quer dizer, a oposição, quando um partido, quando vai para a oposição, monta o shadow cabinet, que é o gabinete das sombras. Perfeito. Então, o gabinete das sombras, cada um na sua especialidade, faz a oposição e critica as ações do governo. É um negócio interessante. Plínio, você tem algum registro dessa entrevista? A gente tem a gente tem registro de algumas entrevistas, foram... Não, eu digo a do Cristóvão, que foi a primeira. Ah, não. Não. Tenho não. Que pena, né? Foi tudo ainda muito amador, um esquema muito amador, não tinha profissionalismo nenhum. É verdade. Era uma coisa muito mais... Eu nunca recebi nada para fazer. A conversa de botequim, eu faço porque gosto. Eu sou jornalista, é um programa jornalístico. Não, e há um detalhe. O que eu acho interessantíssimo na conversa de botequim é que quando você anuncia e traz o seu convidado traz os seus convidados. Exatamente. E aí, o local onde você faz, ele lota. Quase sempre. É sempre. Não é quase sempre, não. É sempre. A não ser que seja alguém muito odiado pelo povo. Mas, de um modo geral, não tenha dúvida, não. Então, é um esquema diferente. Ele não é transmitido. Então, por que ele não é transmitido? Porque senão as pessoas não vão lá para ver. Exatamente. Então, ele é um esquema diferente. E eu sempre quero lhe dar os parabéns por esse obrigado. Esquema, porque é maravilhoso. E é prazeroso. Eu imagino que seja prazeroso também para você. Claro que sim. Bater papo em mesa de bar é uma das coisas mais agradáveis. Tem coisa melhor do que mesa de bar? Não tem não. Não tem não, né? É muito gostoso. Cachaçinha. Exatamente. E a conversa de botequim é mais ou menos isso. É um pequeno palco, né? Com uma mesa de botequim, perfeito, como qualquer outra mesa de 2 cadeiras, eu e o entrevistado bebericando e conversando. Muito bem. E depois de um longo e tenebroso inverno, a conversa de botequim, que a gente sempre tem saudades, volta ao Filé do Zezé. Exatamente. Que Ela maravilha. agora é aqui no Filé do Zezé. Aqui no Filé do Zezé? Desde o início, desde o final de abril. A gente começou aqui. No final de abril primeiro a gente entrevistou o governador Renan Filho. Foi muito, muito boa a entrevista. Eu soube que a audiência foi fantástica. Foi. E na rede social também. Muita gente acompanhou pela rede social. É outra vantagem. Também. Né? Também, que hoje é legal. Você faz uma coisa que pode parecer fechada, mas deixa de ser fechada porque a rede social abre. Exato. Não é verdade? Exato. Você não tem hoje como evitar a transmissão. Mesmo que você queira. E eu não quero, né? Deixa quem quiser venha. Deixa né? falar. Deixa falar que é bom. Deixa falar e deixa vir. Então, quanto mais, melhor. Para você e para o estabelecimento. É ótimo. Depois entrevistamos o prefeito. Muito bem. Mais uma vez, a casa aqui lotou. Eu soube que não tinha lugar para o mosquito. É verdade. E a gente questionou tudo. A gente faz as perguntas. É um programa, é um projeto jornalístico, entendeu? Eu faço as perguntas que precisam ser feitas, que as pessoas querem que faça, que as pessoas esperam que sejam feitas. Agora, é claro que é como se eu estivesse convidando alguém para bater papo comigo na minha casa. Eu não vou convidar ninguém para bater papo comigo na minha casa para constranger, para ficar encostando na parede. Com certeza. Não, as perguntas são feitas só que de forma civilizada. Exatamente. As perguntas, por mais importantes, por mais duras que elas sejam, elas podem ser feitas de forma civilizada, de forma que a pessoa compreende que é dever de um jornalista perguntar aquilo. Claro. Né? Então, nunca houve um problema de alguém chegar e dizer, não quero falar sobre isso. Isso não existe. Não, né? até porque, Plínio, você tem um jogo de cintura. Obrigado. É necessário. Lógico, vamos e venhamos que esse jogo de cintura seu, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu sempre apreciei muito isso. Como você consegue colocar a pergunta que lhe chega escrita de uma maneira conveniente. Porque às vezes, veja só, às vezes a plateia, eu sempre peço, né? E a plateia pode fazer perguntas, manda as perguntas por escrito, e eu respondo aquelas que eu considero as melhores, que vão enriquecer a entrevista, que vão acrescentar alguma coisa. Pergunta de provocação, eu não faço. Não
simplesmente não faço. Até porque estraga a noite, não é por aí. Ó, se você quer perguntar isso para o nosso convidado, você escolhe outra hora e pergunta a ele pessoalmente. Não me usa para isso, não. Claro que não. E outra coisa, essa sua habilidade de fazer as coisas deu a você uma respeitabilidade onde você consegue trazer o governador, o prefeito, você está para trazer o senador Collor e outros convidados ilustres. Felizmente, até hoje, tem Geraldo, credibilidade para isso. Todas as figuras de proa da política alagoana, da sociedade alagoana em geral, do meio empresarial, do meio artístico, as pessoas vêm e com... Eu já entrevistei, olha, você sabe que para mim... A entrevista, eu acho que foi em 1993, a entrevista que para mim foi a mais rica, a mais impressionantemente reveladora, sabe com quem? Com o dono da zona. Mossoró, Benedito Mossoró. Benedito Mossoró. Ninguém nunca tinha... Eu hoje li alguma coisa sobre Benedito Mossoró. Ninguém nunca tinha conseguido entrevistar o Benedito Mossoró. E quem me ajudou a convencer o Benedito Mossoró a ir lá na conversa de botequim foi Mendes de Barros. Eu tinha entrevistado o Mendes de Barros foi uma entrevista muito divertida, né, muito engraçada e muito reveladora Com também. certeza. Aí eu fui lá depois... No gabinete do Dr. Mendes, ele ainda era procurador da Assembleia Legislativa. Então, Dr. Mendes, eu queria que o senhor me ajudasse a convencer o Mossoró. Meu filho, como é que eu vou fazer? O senhor não frequentava o bar, a casa dele? Frequentava, mas será que a sociedade precisa saber disso, rapaz? Rapaz, Resultado, fomos lá. A varanda do Mossoró era um viveiro de passarinhos impressionante. Ele criava muito passarinho, muito canário, muito não sei o quê. Então batemos um papo lá e tudo mais, não sei o quê. Ele falou, tem uísque honesto lá? Tem uísque honesto. Tem uísque honesto lá, porque na minha casa aqui eu sirvo uísque honesto. Ele, não, tem sim e tal. E o doutor Mendes disse, não, uísque é honesto. Cachimbo pendurado aqui. Aí ele se convenceu e, olha... Geraldo veio para ver, não estou brincando não, para ver o Mossoró falar, contar a vida dele, relembrar, veio gente, ministro de Tribunal Superior de Brasília, veio. Que beleza. Desembargadores, que beleza. Empresários, principalmente usineiros, tinha muito usineiro, porque todo mundo frequentava a claro. Era aqueles cabarés de antigamente, tá entendendo? Que manteve uma tradição com as mulheres e tudo mais, era o puteiro. Mas era o grande puteiro da cidade. Perfeito. Entendeu? Posso falar isso? Deve. Então, era o local onde se fechavam negócios. Perfeito. Onde se amarravam alianças políticas. Onde, enfim, e cada pessoa daquelas tinha... Era o Congresso daquela época. Era o Congresso. Vou pedir licença para ir aos comerciais depois dessa, viu? Que é para o pessoal avaliar em casa o que eu disse. Ele vai dizer, ele disse, era o Congresso daquela época, eu vou falar que nem Cristo. Tu o dizes. Tu o dizes, é isso aí. Eu vou lá, gente, lembrando a vocês do Lar Steel Frame, liga para esse telefone, fala com o Eurico Tenório que ele explica a você o que é o Lar Steel Frame, um modo novo de construção e que vale a pena ser conhecido. Algás Conforto, a lojinha que não vende nada, mas está lá para explicar a você para que serve o gás encanado. A Ecoprime, que lava o seu carro com meio litro de água e é um sucesso absoluto. Deputado Zé Lage, logo depois do Palato. O Buffet Taça de Cristal, nosso parceiro, no Almoçando com a Notícia, agora em sede nova, na rua principal de Murilópolis. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, dividindo com a gente o prazer de estarmos aqui e lá fazendo o bate-papo com o Geraldo Câmara. E hoje recebendo esse fantástico Plínio Lins. Tem história para contar, viu? Um abraço, voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com
Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Voltamos já, gente, já voltamos. Como voltamos já? Já voltamos. Voltamos vendo o Plínio Lins comendo o pastelzinho maravilhoso do filé do Zezé, não é bom? Confessa. Quando ele diz é bom, só falta ir para debaixo da mesa igual a Ana Maria Braga. Mas não pode não, sabe por que não pode? Porque tem a pinóia do papagaio lá, do Louro José, que fica esperando o cara debaixo da mesa. O que ele faz eu não sei. Aí o negócio fica complicado. Complicado demais. Tô fora! Não é? Amanhã eu vou ter um prazer tão grande de receber aqui. Sabe quem? O presidente da AND. Alguém sabe o que é a AND? Você sabe, Plínio, o que é a AND? Sei porque já trabalhei. Você é da família. Vamos lá. A AND, sabe o que é a AND? Associação Nacional dos Detrans. Pois é, sabe quem é o presidente? É aqui de Alagoas, saiu de Alagoas, Ah, Cacá Gouveia. Cacá Gouveia, o grande Cacá Gouveia. Eu vou falar de AND hoje, porque olha, o que eu falo de lei seca aqui dentro desse programa, o que eu falo das ações existentes, e aliás foi até bom eu puxar esse assunto, né, nessa volta de programa, porque você foi do Detran, né? É. O que foi o Detran... Na época do Sapucaia. Que já foi o início da Revolução. Foi quando o Sapucaia, quando entrou, em 2008, agosto de 2008. Exatamente. Aí, pronto, ele me chamou e fui lá para E foi o início da Revolução do Detran. Exatamente. Da moralização do Detran. Né? É. Que o meu querido amigo Cacá Gouveia, todas as vezes que pode, em qualquer solenidade, normalmente o Sapucaia está presente, ele enaltece o trabalho do Sapucaia, o que é muito importante. Foi um trabalho que exigiu dele, principalmente do Dr. Sapucaia, muito espírito público e muita coragem. Muito, muito. Ô Plínio, como jornalista agora, qual é a análise que você faz, ainda que não possa fazer uma análise tão profunda, mas do momento em que o Brasil vive? Como jornalista. É muito grave. Nunca... É o momento mais delicado que o Brasil vive da República. Desde o golpe de 1964. Eu não tenho dúvida, não. Porque tivemos aí ontem mesmo, no dia, ontem no dia da gravação, um ensaio de golpe dentro do golpe, que foi botar o exército nas ruas sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma, não havia necessidade de chamar a tropa de exército e tudo mais. Isso aí parece que foi felizmente, ele reconheceu a temeridade do que tinha feito, a irresponsabilidade mesmo do que tinha feito, e desfez o decreto hoje de manhã. Revogou o projeto. O decreto. Mas é uma situação em que, me parece, as pessoas têm razão em dizer que não há... Quando um governante perde as condições de seguir no poder, é necessário achar alguma solução. É necessário que, principalmente ele próprio, encaminhe uma solução. Você acha que a solução vem com o 6 de junho? Ou seja, num processo que não tem nada a ver com o que está acontecendo e passa a ter a ver. A não ser que o presidente tome mas isso é uma decisão pessoal, a não ser que antes disso o presidente tome a decisão de renunciar. Caia na real e veja que não tem mais condições. Todos os assessores dele, os que não estão presos, estão saindo fora, porque não tem jeito, entendeu? Então, se ele não tomar... Há um ditado popular que diz assim, quem tem medo tem, né? Então, quem tem medo. Não é? Ou quem tem medo, né? Quem tem medo. Então, se ele não tomar, se ele não cair na real e não tomar a decisão, que é uma decisão pessoal, unilateral, da vontade de renunciar, né, de forma a encaminhar uma transição,
pacífica, civilizada, a única solução a mais curto prazo que se tem é a do julgamento no TSE, exatamente, das contas dele, que seria a cassação. Muita gente analisa que essa seria uma saída honrosa para ele, ou seja, ele não teve que renunciar nem foi posto para fora. E não foi votado. Ele foi cassado. E não foi votado. Exatamente. Porque esse é um problema. Mas aí, isso gozado. aí depende da decisão de um tribunal, claro, de juízes. E cada juiz tem uma sentença na cabeça, não se sabe se vai ser cassado ou não vai ser. E outra coisa, foram colocados 2 juízes novos lá. Também tem exatamente agora. Para quê? Por quê? Não se sabe. A gente nomeados por quem? Nomeados por quem? Pelo Temer. Exatamente. É meio complicado, quer dizer, vai ser. Então, ou porque existe ainda a outra hipótese, que é a do impeachment, né? Existem vários pedidos. Muito longa. De impeachment. Demorada, exatamente. Demorado. O país não resiste, não. De jeito algum. O país tem uma economia que precisa andar, o mundo inteiro está de braços cruzados esperando aí. Como é que vai ser aí? Verdade. Enquanto isso, não faz negócio com o Brasil. Verdade. Plínio Lins, jornalista dos bons, daqueles Obrigado. que a gente respeita, que a gente sabe que tem opinião, que já passou por diversas fases do jornalismo nesse estado e conhece o jornalismo no Brasil. Qual é o futuro do jornalismo no Brasil? Olha, o futuro bom, o jornalismo ele tem que os veículos de comunicação é que se modernizam, ou seja, o que há mesmo é que a chamada mídia impressa, ela caminha para o fim, entendeu? A mídia de papel, jornal, revista e tudo mais. Todo mundo hoje se informa realmente exatamente, digitalmente. Então você comprar aí, hoje só mesmo quem gosta disso para se informar é quem vai ao banheiro. Beleza de informação. Agora veja bem. Mas aí mesmo no banheiro agora já tem tablet. Ela não é mais para se informar. Talvez ela seja uma espécie assim de aval. Olha, aquilo que você viu ontem à noite, eu estou avalizando agora que é verdade. Quer dizer, e jornal é notícia de ontem. Notícia de ontem você compra para ler o que você já sabe. É meio complicado. Eu sei que muitos profissionais, colegas, dependem e muitos jornais ainda hoje são muito vendidos e muito lidos no Brasil inteiro. Globo, Folha de São Paulo, não sei o que e tudo mais. Revistas e tal, mas a tendência é de exterminar. Não tenho dúvida. Como existem várias profissões dentro do próprio jornalismo que acabaram. É verdade, ó. É verdade. Quantas tendências acabaram? Agora, existe um negócio dentro do jornalismo chamado análise. E você é expert no assunto. Mas aí você consegue ter acesso à análise jornalística cada vez... Não informação é que não falta. Não tenha dúvida. Agora você guardar, você ler, você folhear. Eu ainda gosto de folhear um jornal. Você não gosta, não? Livro, por exemplo. O livro é insubstituível. Perfeito, insubstituível. É insubstituível. Agora, o jornal, que é um negócio de informação diária, que é muito mais um livro, você lê, marca a página, torna a ler, guarda, torna a ler depois. Jornal não. O jornal, a informação você quer para consumir na hora, entendeu? Então, você pega... O que é mais fácil? Você ir numa banca comprar uma revista, um jornal ou qualquer coisa, ou você sentar... Não tenha dúvida. E ler tudo pelo celular. Entendo. Bom, uma das grandes provas disso é o fechamento do impresso do JB, né? Um dos maiores veículos de comunicação desse país. Que sempre foi. Eu passava todo dia ali em frente à sede do Jornal do Brasil, na Avenida Brasil. Isso, exatamente. Eu também.
Somos. Pois eu trabalhava na Presidente Vargas, então todo dia caminho do trabalho, eu sonhando um dia em ser jornalista, eu passava por lá, de meu Deus do céu, será que um dia eu vou conseguir aquela trabalhar? sede maravilhosa. Bonita que era. A Condessa ainda. Era. Pereira Carneiro. Pereira Carneiro. Pouca gente sabe disso, né? Pois é. Não é, Plínio? Nós somos de uma geração muito privilegiada, não somos? É verdade. Eu acho que somos de uma geração muito privilegiada porque nós assistimos a radical transformação do mundo, da vida. Com certeza. A gente vendo ao vivo. E outra coisa, nós somos privilegiados porque pelo menos eu vi Pelé jogar. Eu também vi. É? Mas eu vi mais do que Pelé jogar. Eu vi Garrincha jogar na eu Copa vi do Pelé Chile. E Garrincha jogar. O Garrincha morava perto da minha casa, Oxa, lá na Ilha do Governador. Garrincha eu assisti jogar, eu vi jogar e passei a ter uma convivência com ele, com a Elza Soares, a partir da Copa do Chile, Rapaz, que eu fui. Eu vi um jogo, se não me engano. Olha como jornalista muda de assunto assim. Eu vi um jogo entre os dois melhores times do mundo. Eu era mais torcedor do Maracanã do que propriamente do Flamengo. Eu vivia no Maracanã. Então eu vi um jogo, eu quero me lembrar, eu acho que foi em 1963. Então, os dois maiores times do mundo eram o Botafogo e o Santos. E o Santos. O Botafogo, sem dúvida alguma. Eu vou dizer a escalação toda do Botafogo. Manga, Joel, Zé Maria, Nilton Santos e Hildo. Eita, pau. Ayrton e Didi. Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo. Muito bem. E o Santos? Santos, Gilmar, não sei quem, Mauro Calvé, Dalmo, Zito, Mengalvo, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Eita, então, pau. o jogo foi 6-4 Santos. Foi uma coisa interessantíssima pelo seguinte, o juiz era o Armando Marques, lembra Armando dele? Marques, meu amigo. Olha, tem mais um detalhe que você não sabe. Meu ex-colega de júri do Flávio Cavalcante. Eu fui jurado do Flávio Cavalcante. Pois é, o Armando Marques, quando apitou o apito final, uma vaia imensa no estádio lotado, porque o jogo tinha acabado. Ai, sensacional. Foi um show de bola. Sensacional. Né? De um lado o Garrincha pegava, fazia um salseiro danado, não sei o quê, Quarentinha gol. Do outro lado, Pelé, Coutinho, Pelé. Perfeito. Pelé, Coutinho, passa pro Pedro, era uma época maravilhosa, não era? Era sensacional. Era lindo. Ô, Plínio, vamos voltar ao princípio do programa. Quais são as suas expectativas em relação às próximas apresentações e entrevistas dentro do Filé do Zezé? Olha, a conversa de botequim é aqui no Filé do Zezé. É uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não. Ou seja, é de 15 em 15 dias, né? Então, nós temos já, vamos agendar certinho e será divulgado. Nós estamos em contato hoje tivemos contato hoje com o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, que é o Procurador-Geral de Justiça, um homem ex-secretário de Segurança de Alagoas, um homem que é uma referência e tem muita coisa para contar. E o senador Fernando Collor, que ele estava agendado, já estava assim pré-confirmado, mas com esse buruçu que houve em Brasília, ele teve que ficar por lá, ele na segunda-feira vai ter que ficar por lá. Então, essas duas aí nós vamos divulgar assim que obtivermos. Agora, tu sabe que tem uma entrevista muito boa para ser feita? Diga. Por você? Posso dar indicação? Diga aí. Cacá Gouveia, rapaz. Esse cara tem muita coisa para contar. E outra coisa, o pai dele foi pediatra. O pai dele é uma maravilha. Dos meus 2 filhos mais velhos. Oh, que beleza. O pai dele é uma maravilha. O pai dele é um ícone desse estado em matéria de medicina pediátrica, não é? Dr. Milton N. Gouveia. Milton N. Gouveia. Um homem que... Ô, Plínio, você tem ideia, ainda que distante, do prazer que eu tenho em receber você no meu programa? Muito obrigado, muito obrigado. Primeiro, eu espero que seja mesmo. Não, é verdade. Primeiro, pela maneira como eu comecei o programa. Então, todas as pessoas que abriram portas para mim, elas têm uma janela, uma porta, um portal enorme no meu coração. Você foi um deles. Você podia ter dito assim, eu não gosto do trabalho desse rapaz, não quero não.
Você podia ter dito isso. Você tá falando do Luiz Carlos, mas esqueceu de um paraibano que também era sócio lá do jornal, Nazário Pimentel. Nazário Pimentel, que está lá no... Ele veio da Paraíba, né? É verdade, que está hoje lá no Xingó, né? Ele ainda está lá no Xingó. Do Hotel Xingó. Exatamente, né? Claro. Com certeza. Pois é, os dois. Luiz Carlos... Quem disse assim, ok, quem foi? Bom... Plínio Lins. Era o editor. A função era minha. Editor. Né? Plínio, prazer enorme receber. O prazer foi meu. Muito obrigado. Que continue fazendo esse sucesso com o Conversa de Botequim. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a você. Valeu. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, ele que manda, os encontros estão marcados. Vamos lá, gente.